Em 9 de fevereiro de 1978, uma jovem de apenas 12 anos desapareceu nos arredores da escola onde estudava, em Lake City, Flórida. Esta foi a última vítima antes que a polícia conseguisse pôr um fim em uma série de crimes ocorridos na década de 70. Hoje, em Arquivos Criminais, iremos mergulhar na intrigante história de um dos assassinos em série mais conhecidos no mundo, Ted Bundy. Theodore Robert Coyle nasceu em Vermont no dia 24 de novembro de 1946. Sua história começa envolta em mistérios e segredos familiares. Sua mãe Louise Coyle, uma jovem de apenas 22 anos, criada em uma família extremamente religiosa, deu à luz a ele em uma casa destinada a acolher mulheres grávidas não casadas. 3 meses após o seu nascimento, Louise voltou para a casa de seus pais, mas para evitar um escândalo familiar, seu pai decidiu registrar Theodore como seu filho. Então Ted cresceu acreditando que sua mãe era sua irmã e seus avós maternos eram seus pais. Mas não parava por aí. Sua infância também foi marcada por turbulências, onde a violência doméstica era uma constante. Aos 4 anos de idade, Theodore e Louise mudaram-se para Tacoma, Washington, onde ele passou a ser chamado de Ted Nelson. Louise se casou e Theodore assumiu o sobrenome de Bundy. Apesar de Bundy ser uma criança de poucos amigos, ele teve uma infância relativamente normal. Ted cursou psicologia na Universidade de Washington. Foi onde ele conheceu Diana Edwards, uma jovem da Califórnia. Ela era uma moça extremamente bonita, de longos cabelos pretos, e vinha de uma família abastada, em uma realidade social totalmente diferente da de Ted. O relacionamento durou poucos anos, e a diferença social entre eles era clara. Enquanto Diane desfrutava de privilégios financeiros e sociais, Ted tinha dificuldade em se manter. Durante seus anos na faculdade, Ted Bundy se interessou por política, engajando-se no Grêmio Estudantil, e mais tarde trabalhando voluntariamente pelo Partido Republicano durante as disputas presidenciais de 1972. Após concluir o curso de psicologia, Bundy decidiu seguir uma nova direção e ingressou na faculdade de Direito. Porém, suas notas medíocres nas avaliações o levaram a frequentar uma faculdade noturna pouco conceituada. Com um futuro incerto e desempregado, seu relacionamento com Diane desmoronou. Ele até tentou manter o contato com ela através de cartas, porém com o tempo a jovem parou de responder e ele se sentiu extremamente rejeitado. Enquanto cursava Direito, Bundy trabalhou na Comissão de Crimes de Seattle, focando na prevenção de estupros. Lá, ele teve acesso às estatísticas policiais e identificou as fraquezas das autoridades da época, especialmente a falta de integração entre as diferentes jurisdições policiais. Em meio a uma série de desaparecimentos de jovens garotas em Seattle, Bundy conheceu Elizabeth Klopfer em um bar. Ela tinha uma filha e começou um relacionamento com Bundy. Em julho de 1974, 2 desaparecimentos chocaram a região. Denise Naslund e Janice Ott sumiram em plena luz do dia no Parque Estadual Lake Sammamish, em Washington. Testemunhas relataram ter visto as jovens sendo abordadas por um homem usando uma tipóia, que teria se identificado como Ted e solicitado ajuda para carregar algo até o seu carro, um Fusca claro. Um retrato falado foi produzido por testemunhas e difundido na mídia. No mês seguinte, Elizabeth, conhecida como Liz, contatou a polícia, levantando suspeitas sobre seu namorado Bundy, após ter encontrado uma bolsa contendo roupas íntimas femininas em sua casa, além de diversas outras coincidências nas datas de desaparecimentos de garotas. O que fez com que Liz desconfiasse de seu namorado. Mas a falta de evidências contundentes e várias outras denúncias de namoradas contra seus namorados fizeram com que a polícia chegasse a uma estagnação no caso contra Bundy e outros suspeitos. Ted então se mudou para Utah, afastando-se das investigações em Washington e buscando continuar seus estudos de direito. Lá ele até passou a frequentar uma igreja mórmon. No entanto, mas não por coincidência, diversas garotas começaram a desaparecer por lá.
Em 8 de novembro de 1974, um evento crucial mudaria o curso das investigações. Carol Daronche escapou por pouco de ser sequestrada por Ted Bundy. Carol foi abordada por Bundy no interior de um shopping. Ele se passou por policial, alegando que alguém teria tentado furtar objetos no interior de seu carro. Convencida a acompanhá-lo até a delegacia, Carol percebeu que algo estava errado quando Bundy desviou o trajeto. Em uma luta desesperada, Bundy tentou algemá-la, mas Carol conseguiu pedir socorro a um carro que passava, sendo levada à delegacia em segurança. Horas depois, outra jovem não teve a mesma sorte. Deborah Kent desapareceu no estacionamento de um teatro, onde foi encontrada uma chave de algemas, compatível com a algema que estava no pulso de Carol. Em março de 1975, um grupo de estudantes fazendo marcações em árvores no Monte Taylor fez uma descoberta macabra: o crânio de Brenda Ball. Buscas subsequentes revelaram mais corpos em um raio de 300 metros dali, incluindo as duas garotas desaparecidas no parque. Pelo menos 3 jovens haviam desaparecido no Colorado, destacando-se o caso de Karen Campbell, encontrada morta 36 dias depois, a apenas 5 quilômetros de onde foi vista pela última vez, em um hotel onde estava hospedada com seu noivo. Em agosto de 1975, a sorte mudou de lado. Um policial rodoviário deu ordem de parada a um Fusca com faróis apagados. O veículo evadiu, iniciando uma perseguição que terminou com a detenção do motorista, era Ted Bundy. Ao revistar o carro, o policial encontrou uma série de itens suspeitos, incluindo uma bolsa com balaclava, picador de gelo, pedaços de panos rasgados, luvas, pé de cabra, algemas e toucas feitas com meia-calças. Estes objetos suspeitos eram compatíveis com o episódio da tentativa de sequestro de Carol. Levada até a delegacia, Carol identificou Ted Bundy como seu sequestrador. Ele foi colocado entre outros homens com características físicas semelhantes. E mesmo assim, ela não teve dúvida de que era ele. Com a prisão de Bundy, as forças policiais dos estados envolvidos uniram-se para concluir as investigações dos assassinatos. Foi nesse momento em que o termo serial killer começou a ser amplamente utilizado pela imprensa. Em fevereiro de 1976, Ted Bundy foi julgado e condenado pelo sequestro de Carol. No entanto, sua jornada no sistema judicial estava longe de acabar. Em outubro, Bundy recebeu um novo mandado de prisão, desta vez pelo assassinato de Carrie Campbell, no Colorado. Ele então foi extraditado para o Colorado para enfrentar o julgamento por homicídio. Como estudante de direito, Bundy solicitou a oportunidade de se defender no tribunal, o que foi concedido pelo juiz, permitindo-lhe atuar como coadvogado de sua equipe de defesa. Enquanto se preparava para o julgamento, Bundy também estava arquitetando um plano de fuga meticuloso. Ele se preparava fisicamente para essa fuga. Ele saltava da cama de cima da beliche de sua cela para fortalecer as pernas. Em 7 de junho de 1977, durante um recesso da audiência, Bundy aproveitou a oportunidade para fugir. Ele solicitou visitar a biblioteca do tribunal para estudar. Em meio às estantes, aproveitou-se da distração dos guardas, abriu a janela e saltou do 2º andar, fugindo para as montanhas. Durante 6 dias como foragido, Bundy enfrentou condições climáticas adversas, sofrendo com frio e chegando até mesmo a um estado de hipotermia, o que, segundo ele, lhe deu até confusão mental. Acabou retornando para a civilização, onde foi recapturado após ser parado pela polícia enquanto dirigia um veículo furtado. Em 30 de dezembro de 1977, Bundy conseguiu fugir novamente, desta vez de maneira ainda mais audaciosa. Ele conseguiu abrir um pequeno buraco no teto de sua cela e, após perder peso saltando algumas refeições, conseguiu passar por essa pequena abertura, rastejando até os aposentos de um carcereiro e furtando algumas roupas de lá, saindo assim pela porta da frente, sem levantar nenhuma suspeita. Após 16 dias da segunda fuga de Bundy, o terror se abateu sobre Tallahassee, na Flórida. Durante a noite,
o agressor invadiu a República K Ômega, na Universidade Estadual, deixando 2 mulheres mortas e 2 gravemente feridas. Neste mesmo dia, a poucas quadras dali, uma nova vítima foi surpreendida por este agressor, que invadiu sua casa, a deixando gravemente ferida. A análise das vítimas revelou marcas de mordidas em uma delas, uma prova crucial na identificação do agressor. O FBI se juntou às buscas por Bundy, temendo que sua liberdade resultasse em novas vítimas. Em 9 de fevereiro de 1978, apenas 40 dias após sua fuga, Ted Bundy voltou a deixar sua marca de horror, desta vez em Lake City, onde vitimou Kimberly Diane Leach, uma jovem de apenas 12 anos de idade que desapareceu nos arredores de sua escola. 6 dias depois, em 15 de fevereiro, Bundy foi capturado após uma perseguição intensa. Resistindo à prisão, Bundy entrou em luta corporal com um policial que finalmente o deteve. Utilizando um nome falso, Bundy foi descoberto portando documentos roubados, incluindo 21 cartões, além de pertences de alunos da Faculdade Estadual da Flórida. Ele também dirigiu um carro furtado próximo à República K Ômega, em Tallahassee, onde ocorreram os homicídios. Após dias de interrogatórios exaustivos, Bundy concordou em se identificar em troca de uma ligação para Liz. Em 1º de julho de 1979, Bundy optou por representar a si mesmo no julgamento. Foi proposto um acordo para ele assumir os crimes e evitar a pena de morte, mas Bundy recusou. Durante o julgamento, chamou a atenção sua relação com Carole Boone, uma amiga de Washington que estava sempre presente nas audiências e acabou sendo considerada como namorada de Bundy pela imprensa. Em 24 de julho, Bundy foi considerado culpado pela morte de Kimberly Leach e, durante o julgamento, surpreendeu ao pedir Carole em casamento diante dos jurados. Recebendo mais uma condenação à morte, Bundy teve uma filha com Carole enquanto aguardava no corredor da morte. Durante os anos em que Bundy aguardava no corredor da morte, por algumas vezes seus novos advogados conseguiram o adiamento da execução. Mas em 21 de janeiro de 1989, 3 dias antes de sua execução, Bundy surpreendeu as autoridades dizendo que iria confessar todos os seus crimes, fornecendo todos os detalhes. Acredita-se que seria apenas mais uma tentativa de adiar sua morte. Contudo, desta vez não houve o adiamento. Bundy recebeu como última refeição bife com ovos no café da manhã. Após sua morte, seu corpo foi cremado e as cinzas entregues à sua família. Sua vontade era que suas cinzas fossem jogadas nos Cascade Mountains, onde ele afirmava ter passado os melhores momentos de sua vida. Ironia, pois aquele também foi o local onde alguns de seus crimes foram perpetrados. É isso, essa foi a história de Ted Bundy. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.